Muito bem, vamos seguindo aqui a nossa programação, porque tem uma medida provisória que está em tramitação no Senado e propõe a consolidação de mudanças já realizadas no ensino na pandemia, com o objetivo de gerar emprego, especialmente para os mais jovens. No entanto, direitos que nada têm a ver com a crise sanitária e com a crise econômica acabaram sendo mexidos, como a jornada especial de algumas categorias profissionais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Caroline Gualda Beber, que é advogada trabalhista e coordenadora do escritório Natal e Mansur Advogados. Doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde a você. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer. Doutora, acertei a pronúncia do nome? Acertou, e olha que não é fácil. Aqui é uma preocupação que eu tenho, as pessoas às vezes riem de mim quando eu pergunto para as pessoas se é assim que pronuncia, porque é uma questão, para mim, de respeito, né, doutora? Eu acho que é fundamental nós estabelecermos isso, enfim, muito obrigado. Doutora Caroline, nós já tivemos uma reforma trabalhista, né, no governo Temer. Já foi alvo de críticas naquela ocasião. O que precisava? Ficou algum resquício que precisou ser mexido agora nessa mini reforma? De lá para cá nós vimos avanços. O que é primeiro um panorama, né, dessa situação de quando tivemos a reforma até o momento de agora dessa nova mexida na situação? Bom, essa grande reforma trabalhista que aconteceu em 2017, no final de 2017, ela já foi uma grande mudança, né, na legislação trabalhista, que era uma legislação realmente antiga, a CLT é de 1943, então ela pedia mesmo por uma adequação, né, de vários pontos na legislação. Então, alguns pontos foram adequados e ali se priorizou dar valor à negociação entre as partes, então o negociado sobre o legislado, né, que foi muito falado, e tudo isso com o objetivo de facilitar a contratação, ampliar as vagas no mercado de trabalho e, enfim, vários pontos foram modificados. E aí o que a gente vem vendo e acompanhando é que, infelizmente, essa realidade que se esperava com a reforma trabalhista não aconteceu, né? A gente não vê o número de empregos aumentando como era esperado, a gente não viu isso acontecer. Mas alguns pontos foram importantes, algumas normas foram flexibilizadas e realmente precisavam ser flexibilizadas porque a economia não para, né? São muitos pontos que vão sendo atualizados e a legislação precisa acompanhar isso. Nessa nova mini reforma, né, que está sendo chamada, ao meu ver, não são pontos que deveriam ter sido incluídos lá atrás, apesar de que algum objetivo ali de alguns pontos são importantes. Então, se a gente for pensar que um dos pontos ali é a inclusão no mercado de trabalho, daquele jovem trabalhador, né, ou então daquele trabalhador que já tem mais idade, então a reinserção dele no mercado de trabalho é um ponto muito importante, mas precisa ser debatido, precisa ser estudado, precisa ser muito bem analisado, e o que a gente vê é que a forma como isso foi feito, a forma como isso está sendo proposto, não foi a forma como deveria ter sido feita, né? Então, ao meu ver, não são pontos que a gente poderia tratar agora numa mini reforma dessa maneira, né, por meio de uma medida provisória, sem debate algum. Então, infelizmente, apesar do objetivo ser louvável, né, a gente está falando de inserção no mercado de trabalho, que nesse momento de pandemia é mais importante do que nunca, mas a gente vê, infelizmente, imagina-se que não vai ser através dessa medida provisória, dessa maneira como foi feito. E qual que é a defesa que faz em torno dessa medida? Basicamente, a criação de novos empregos, né? Então, o discurso é que com a flexibilização maior, facilitação da contratação, os empresários iriam contratar e ter uma facilidade de contratação de mão de obra, o que ampliaria as oportunidades de vaga de trabalho. Mas a gente já viu que não é esse o caminho, né? O que cria vagas de trabalho é uma economia forte, uma economia crescente e não flexibilizar de uma maneira tão grande a contratação
que acaba sendo até o que a gente está falando, que é uma precarização, né? É uma precarização da mão de obra, uma precarização do trabalho. Então, infelizmente, o que a gente está vendo é isso, essa facilitação, mas não se imagina que essa precarização vai dar esse resultado tão aguardado. E isso acaba, então, digamos que travestido de uma série de coisas diferentes na prática. Exatamente. Tanto é que a gente vê pontos que foram incluídos nessa medida provisória que não me parecem que eles possam ampliar a possibilidade de criar vagas, né? Porque a gente vê, por exemplo, a questão da redução das horas extras para algumas atividades específicas, né? Então, por exemplo, o jornalista, o operador de telemarketing, aqueles profissionais que já têm uma jornada de trabalho um pouco menor, às vezes 5 horas, 6 horas, essa reforma propõe o pagamento de horas extras para esse trabalhador no importe de 20%, né? Então, eu fico pensando que, eu não sei se em que ponto isso poderia facilitar a abertura de vagas, né? Porque, ao meu ver, seria até ao contrário, o empresário que tem aquele trabalhador que já está lá no seu dia a dia, é muito mais fácil para ele fazer esse, entre aspas, acordo com o trabalhador para exigir que ele trabalhe mais horas do que realmente contratar um novo profissional para uma vaga, para uma necessidade que ele tenha, né? Sem dúvida, isso é o ponto que a gente coloca nessa questão. Há discussões contrárias a isso, há contrapontos que estão sendo levantados e levados ao Congresso. Em que pé que está essa situação agora? Então, na verdade, esse programa está sendo muito discutido. Na verdade, a forma como foi feito, né? Então, como eu disse, foram muitos pontos que foram incluídos numa medida provisória que tratava exclusivamente do programa do benefício emergencial. Então, aquele programa de redução ou suspensão do contrato de trabalho, que a gente já estava acostumado, que veio com a MP 936 ano passado, que se tornou uma lei, e aí, esse ano, com a nova onda da Covid, teve essa nova emissão da MP 1045. Então, essa MP, ela previa basicamente a nova possibilidade de suspensão ou redução do contrato de trabalho, porque ainda estamos nesse momento de pandemia, a economia ainda não voltou completamente, então o objetivo era esse. Só que o que aconteceu é que essa MP, que não tinha 25 artigos, ela virou 95 artigos, tantas emendas que foram incluídas ali, de assuntos tão diversos, né? Então, isso tudo vem sendo muito discutido, porque, primeiro, pela questão de ser questionável a constitucionalidade dessa medida, né? O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu numa ação direta de inconstitucionalidade que esses, entre aspas, que a gente chama de jabutis, né, que são a inclusão dessas outros assuntos numa medida provisória que não guardam nenhuma relação com ela, né? Então, isso por si só já seria inconstitucional, né? Então, isso vem sendo amplamente debatido. Fora isso, outros pontos que a MP prevê, que também deixam claro, ou pelo menos muito questionável, a questão da sua constitucionalidade. Como eu mencionei mesmo, as horas extras, né? A própria Constituição Federal prevê que as horas extras tem que ter um percentual mínimo de 50% para uma jornada de trabalho durante a semana, ou 100% aos finais de semana, aos domingos, por exemplo, e feriados. E a MP vem criando uma possibilidade de uma hora extra de 20%. Então, a gente já está tratando aí de mais um ponto de questionável, né? Então, vários pontos são questionáveis, e todo o Ministério Público do Trabalho, todo o Judiciário, os juízes, os operadores de direito já vem discutindo muito a questão de, se passar pelo Senado essa medida provisória, certamente isso vai ser questionado judicialmente. Pois é, e a questão é, a gente está falando aí de quais categorias, o que pode ser mais atingido com essa mini-reforma? Bom, eu acho que, na verdade, o ponto principal dessa medida é a criação de 3 modalidades, né, eventualmente, modalidades de criação de emprego. Então, a gente fala do priori, do requipe, que são 2 modalidades que
visam a inclusão do jovem ou a reinserção do trabalhador de mais de 50 a 55 anos no mercado de trabalho. Então, esses são dois pontos muito importantes que são maiores aí nessa medida provisória. Então, essa categoria de trabalhador vai ser muito afetada. Na verdade, com a possibilidade de haver essa contratação com a total isenção praticamente de benefícios, né? Apenas um desses programas prevê a contratação, então prevê o regime seletista. Os outros dois não. Então a MP já fala que essa relação vai ser uma relação de caráter civil, então não é um caráter trabalhista. Essa pessoa que vai eventualmente ser contratada, ela não vai ter nenhum direito trabalhista garantido, né? Então a gente pensa que são faixas muito delicadas de trabalhadores, né? Aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, aqueles que estão já mais de 50, 55 anos, então elas estão tentando ser reinseridas no mercado de trabalho. O público-alvo também é aquele trabalhador que já está desempregado há mais de 1 ano ou 2, a depender do programa, e aqueles oriundos de programas de benefício social. Então, é uma camada já muito desprotegida, né, de trabalhadores. E a gente pensa que eles vão poder eventualmente ser contratados para receber uma bolsa com valores muito pequenos, sem proteção social nenhuma. Então, em 2 desses programas, sem nem previdência social, apenas recebendo vale transporte e uma bolsa. Então, esse público é o público-alvo que vai ser muito afetado. Ainda uma possibilidade de uma contratação pelas prefeituras, que é o que a medida provisória fala em contrato voluntário, e aí outro ponto questionável, né, porque ele fala em trabalho voluntário, só que existe um recebimento, né, então há uma bolsa que esse trabalhador receberia para esse trabalho voluntário para as prefeituras. Outro ponto muito questionável, porque a gente veria aí prefeitura, então órgãos públicos fazendo uma contratação sem concurso público, né? Então é outro ponto que está sendo levantado com relação à constitucionalidade dele. E fora isso, a questão das horas extras mesmo para os trabalhadores de jornada diferenciada. A questão também que é muito importante, que é ela traz uma limitação com relação ao benefício da justiça gratuita, e aí afeta todos, né, porque não se limita à justiça do trabalho, dificulta um pouco mais o acesso, né, gratuito à justiça. Então, assim, vários pontos essa medida provisória traz, e também com relação à fiscalização trabalhista, que é um outro ponto muito importante, ela amplia a possibilidade da dupla visita, que é o fiscal faz a visita primeiro, e não necessariamente ele vai poder autuar a empresa que esteja praticando alguma irregularidade ali trabalhista, né? Então, como a gente vê, é muito amplo, né? Inclusive, ele trata também sobre jornada de trabalho do trabalhador em mina, podendo ser ampliada essa jornada, que já é um trabalhador que se ativa numa atividade muito delicada, de risco. Então, a questão de saúde aí, medicina do trabalho também parece ter sido deixado um pouco de lado. Então, os trabalhos são vários, é muito ampla e muitos trabalhadores podem ser afetados. Eu gostaria muito de te agradecer, Caroline Gualda Beber, advogada trabalhista, coordenadora do escritório Natal e Mansur, justamente por ter estado aqui conosco falando sobre essa questão da mini-reforma trabalhista, os riscos de violação de direitos do trabalhador. Muito obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço e uma boa tarde.